Espera, Jorge, por favor. Tá ao vivo, né? Manda ele solicitar aí a entrada. Deixa eu mandar mensagem pra ele, manda ele solicitar. Nós estamos aguardando o Jorge entrar aqui na live para a gente conversar. Está tendo um probleminha de internet, vocês sabem como é que é, tem uma dificuldade aí nessa parte, mas nós vamos tentar superar isso aí. Estamos aguardando o Jorge entrar aí. Jorge, meu irmão, a hora que você quiser entrar, pode vir. Ah, tá, beleza. Tá, então, eu volto de novo a dizer que estamos com um problema de conexão com o Jorge, mas nós vamos tocando. Então, nós estávamos falando da terra, do território, da importância desse trabalho que a gente já vem falando há mais de 8 anos. Eu já venho aí desde 2000, dentro da minha organização que eu pertenço, que é o MST, a gente dialogando sobre essa questão toda. Então, nós já vinha aí de um mau tempo, mas a Teia dos Povos vem já há 8 anos a gente trabalhando nessa perspectiva daí. Estamos incluindo a questão dos núcleos de base, estamos trabalhando a questão dos movimentos sociais, da luta dos povos originários, de várias organizações, de gente também da universidades, de todo um processo que a gente está trabalhando junto aí com os intelectuais, com a juventude estudantil, com a juventude de vários níveis, e agora também estamos aí com uma organização da pele urbana, que a gente juntar aí com o pessoal do movimento urbano, reage, nós estamos também com trabalho com o pessoal do MTB, que vão trabalhar uma perspectiva de reorganizar a bacia do cobre. Então, vamos trabalhar bastante com essa questão. Com a bola, Jorge, aí que já chegou, já está aí na tela. Vamos lá, Jorge. Pois é, estamos aí nos afinando com essa questão da tecnologia, né? Queria primeiro dar a benção aos mais velhos, a benção aos mais novos e aos meus iguais, né? Desejar que Bombozila, né, possa nos dar uma comunicação perfeita aí, nosso pai Xangô também, e o máximo respeito do Joelso e a todas e a todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. Como o Joelso encaminhou aí na primeira fala, nossas organizações são velhas, né? Nossas organizações são antigas. Esse é um pressuposto que nos dignifica continuar, porque nós não estamos criando uma nova linguagem, não estamos criando uma nova metodologia. Nós estamos criando novas estratégias para velhas metodologias. A nossa intenção não é recriar e nem descobrir a roda, e sim buscar as tecnologias dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais,
porque a base da luta da Teia dos Povos é uma luta ligada ao espiritual. A gente tem como princípio a terra e como princípio da terra a nossa espiritualidade com os encantados dos nossos parentes, com as iquices e orixás do nosso povo de África, junto nessa luta. Né? Quando a gente cria uma teia de agroecologia, a gente tem um novo nome já para falar nas práticas tradicionais e ancestrais do nosso povo, que sustentou ele sem maiores problemas, né? Então, dessa forma, eu vou tentar aqui dar uma reguladazinha no áudio, porque pode estar um pouquinho alto, mas tá bom. Então, eu espero estar ouvindo bem aí, né? Então, a gente, a priori, não tem aqui uma discussão do novo, e nem queremos ser carro-chefe de uma organização popular. A Teia dos Povos tem como princípio unir as bandeiras, juntar os movimentos para a gente poder articular por caminhos e vias que são antigos. Não está sendo criado por nós, Teia dos Povos, e sim a gente está unindo a sabedoria dos nossos quilombolas, estamos unindo a sabedoria dos nossos povos primários, estamos unindo a sabedoria dos nossos agricultores. Então, é bom que a gente comece esse diálogo abrindo um espaço como Teia dos Povos, que a priori tinha uma pretensão de ser uma organização dos povos da Mata Atlântica, e hoje já não temos mais fronteiras, porque o clamor pela luta e o valor dessa estratégia de luta que combate o capital, que combate o sistema organizado, ele tem sido desejado por todos os nossos povos. E dessa forma, a Teia dos Povos vem se abrindo. Hoje a gente já tem relações em toda a Bahia, no Sertão, na Chapada, no Semiárido. A gente tem relações em outros estados, porque a gente tem um trabalho que já se liga a outros coletivos de agroecologia, e a gente já tem esse trabalho em dimensões internacionais, não com a geografia colonizada. Nós primeiro trabalhamos na África. Nosso princípio de agroecologia, o primeiro passo da Teia dos Povos fora da fronteira do país que vivemos, foi em Guiné-Bissau, onde nós já temos respostas proveitosas com milho de semente crioulo. Nós temos feijão de semente crioulo que já foi levado para aquele solo e que já prolifera lá dessa forma. Então, a intenção da gente, nesse momento, é poder expandir o nosso diálogo, aprender tanto quanto ensinar, né? Pela cosmovisão africana, que é base do planeta, da humanidade, você só consegue ensinar quando você é um bom aprendiz. A circularidade do ancião, a circularidade do que está ausente em outro plano se une a de um bebê, e é dessa forma que nós estamos aqui com vocês, como um ancião, para poder falar um pouco da nossa experiência, e como um bebê para aprender os primeiros passos também, porque é a intenção da gente. Gostaria só de salientar que nós somos de Candomblé, tenho aqui o colar de Exu de Bombogira, que é para fortalecer a nossa comunicação. Estou vestindo uma camisa de Malcolm X, que é o nosso líder preto muçulmano, né? Tenho dreadlocks dos Rastafaris, e isso traz em mim a força da África, a força dos meus ancestrais sem divisão. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, até hoje, é a subdivisão da nossa luta, a subdivisão dos nossos povos, subdivisão de etnias que foram criadas dentro do território de África e que hoje a gente vem tentando acabar com essa fragmentação. Nós precisamos nos unir quanto os povos pretos, nós precisamos nos unir como povos primários nesse continente e como o povo oprimido mediante um sistema que visa dar continuidade à colonização. Então, é com o máximo respeito que a gente vem se posicionar perante todos vocês aí que estão presentes para falar dos nossos planos, né? Vamos aí, Gelson. É isso aí, Jorge. Nós, da Teia dos Povos, como você já reafirmou, vou reafirmar de novo, o princípio fundante para nós é a terra e o território. Tendo a terra, tendo o território, a gente tem força, a gente tem poder. Quando a gente não tem terra, não tem território, a gente não tem
força e a gente não tem poder. Então, nesse sentido, para nós a força, o poder emana da nossa Mãe Terra. Então, nesse sentido, que a TEIA vem falando dessa responsabilidade de cuidar da terra, de voltar para a terra, e, ao mesmo tempo, aprender com os povos originários que a terra, ela é nossa mãe. E nós somos parte dela, nós não somos todo dela, nós somos parte. Tem os passarinhos, tem as formigas, tem todo o processo, todos os seres vivos que estão na terra que nós precisamos relacionar. Ô, Jorge, só um pouquinho, nós temos um problema da voz voltando de novo. Você está sentindo aí ou está tudo tranquilo? Aqui está ótimo, eu estou ouvindo bem. Pode ser que os outros ouvintes possam estar tendo algum tipo de referência, mas, inclusive, na hora que eu estou falando, eu estou abaixando um pouco o meu microfone para que não cause isso, mas não tenho ninguém aqui ouvindo, não estou com transmissão nenhuma aqui, não sei. Então tá bom, vamos continuar. Eu estou colocando essa questão que recentemente eu estive com os povos originários lá de Minas Gerais. Eles têm 300 anos de massacre. Tomaram toda a sua terra, roubaram toda a sua terra. As duas coisas que não roubaram dele foi a língua e a cultura. Então, a esse povo, que é os Machacalis, eu desejo hoje essa live também, falo com eles, com o espírito. Hoje de manhã estava escutando o canto do morcego, né? Que eles têm uma referência, então tudo é um espírito. Tem o espírito do morcego, tem o espírito da embaúba, tem o espírito da cobra, tem o espírito da paca, tem o espírito da mandioca. Tudo é espírito. E eles são parte desse espírito total todo. Então, nesse sentido, aos povos machacalis, que pela sua resistência, pela sua capacidade de resignação, eu quero colocar essa importância da terra. E vamos também, a terra do povo já está se comprometendo, que nós vamos fazer um trabalho lá em Minas Gerais com eles, no sentido de recuperar, dentro da linha que nós estamos propondo aqui no estado da Bahia, dos sistemas agroflorestais. Então, nesse sentido, nós vamos começar a fazer um trabalho com os machacalis. Nós estamos convocando todos os movimentos sociais, MST, MSTD, MLT, CETA, todos os movimentos que lutam pela terra, que nós precisamos agora, mais do que nunca, a partir dessa crise que está colocada, que nós temos que voltar para dentro. Nós temos que voltar para dentro. O que é voltar para dentro? É voltar para nossas terras, voltar para dentro de nós mesmos, para nós rebuscar esse espírito, essa força, tanto com a terra como com nós mesmos, espiritualmente. Porque eu estou sentindo aí que se nós não tiver cuidado, nós vamos se transformar num povo esmolério, um povo dependente e um povo que não tem capacidade de fazer a reação que nós precisamos. Nós precisamos fazer 3 grandes guerras. A primeira guerra é a democratização da terra. Nós precisamos urgente mesmo. Nós precisamos demarcar todas as terras dos povos originários, principalmente os povos, os Tupinambá, que já foi um grande povo na região, era de São Paulo ao Ceará. Hoje está discutindo só 47 mil hectares de terra e está sendo um maior problema para a demarcação dessa terra. Temos que garantir a terra dos Tupinambá, temos que garantir a terra dos Pataxó, o território dos Pataxó, dos Ranranran, nós já conseguimos fazer a demarcação, então nós precisamos demarcar as terras dos povos originários. E devemos fazer uma luta profunda, chamar, Jorge, nós precisamos convocar
com o espírito de Zumbi, o espírito guerreiro de Zumbi, convocar todo o nosso povo preto que está nas periferias da cidade, que está na favela, que está nos guetos, para que a gente volte, no mínimo 30% volte à terra, para que a gente possa restabelecer uma harmonia com a terra e com a urbanidade. Nós não temos problema nenhum com a questão urbana, e nós queremos dialogar com a questão urbana. Mas é preciso reequilibrar as grandes cidades. Hoje, as grandes cidades é um problema para nós e principalmente para o nosso povo preto. Mas também para os povos originários. Os indígenas estão dentro de São Paulo, os indígenas estão no Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul, está em Santa Catarina, está em Salvador, está em tudo quanto é lugar. E o povo preto também, de todos esses lugares. Então, nós precisamos convocar esses dois povos, os povos originários, que sabem de muita coisa, está há mais de 40 mil anos aqui, e convocar o nosso povo preto para discutir essa questão da democratização da terra. Assim que apaziguar essa pandemia, nós temos que discutir, porque o Brasil não pode ficar desse jeito. O Brasil é o único país que tem pouca gente e muita terra. E nós estamos acuados nos grandes centros das cidades. Hoje, são mais já de 80% da população está nos grandes centros. E essas cidades vão ruir, já ruíram. Então, nós precisamos retirar nosso povo daí, parte desse povo, para equilibrar, para fazer isso aí. O Covid-19, para você ter uma imaginação, nesse pouco tempo que está o Covid, que a gente está dentro de casa, não está saindo, não está fazendo... nós abandonamos as empresas e não estamos trabalhando por grande capital, o planeta já está agradecendo e já está fazendo grandes coisas para o planeta. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade da Terra, como diz o grande Raul Seixas. Eu sou o início, o fim e o meio. E o início é a Terra. O princípio é a Terra. Então, nós precisamos trabalhar urgentemente, Jorge, e convocar também nosso povo preto para fazer a democratização da terra. Não é reforma agrária. Tem o pessoal falando, vamos fazer reforma. Não é reforma agrária, não é dar terra simplesmente ao sem terra. É fazer uma democratização da terra, porque no Brasil é a maior vergonha, é um reclame, tanto dos povos originários, porque perderam as suas terras, perderam os seus territórios, como também é do povo preto que veio da África para aqui, foi escravizado e depois jogado ao léu, as traças, e entregaram para nós o gueto e outras coisas ruins para que a gente pudesse virar. Então, nosso povo preto teve uma capacidade muito grande de resistência, os povos originários também uma capacidade muito de resistência, mas agora é preciso ir à guerra, enfrentar essa questão e repartir essa terra para que todos tenham abundância e felicidade, e eu acredito que só com a terra e com o território. Então, nesse sentido, nós temos que convocar nossos irmãos, as nossas irmãs, para que possa avançar. Inclusive, aqui eu estou fazendo essa live, quero apresentar a fartura que a gente está aqui. Nós hoje estamos aqui no assentamento Terra Vista. Nós temos um território que já está com 28 anos conquistado. Nós temos a fartura que nós estamos aqui. Nós precisamos trabalhar para que todos nós tenham essa fartura e essa abundância. Para pôr fim ao capitalismo, para pôr fim a essa forma selvagem que está acontecendo com o nosso povo, é preciso nós varrer da face da terra o capitalismo. Mas para varrer ao capitalismo da terra, precisa fazer a nossa parte. Cada localzinho começar a fazer uma revolução interna, principalmente dentro da gente mesmo, da nossa comunidade, construindo um processo para que a gente possa avançar. Vai lá, Jorge. Bom, pois na verdade, está ouvindo bem? Eu tive que dar uma baixada aqui por causa da questão do volume. Está ouvindo bem aí, Joelson? Está caindo um pouco lá a live lá. Você não está ouvindo, não, né? Está ouvindo bem aí, Joelson? Pode continuar, eu estou ouvindo. Pronto, então é exatamente isso. Tendo em vista, porque no longo do tempo várias coisas vão sendo ditas, e nós, como somos povos que vivemos sob pressão constante de um sistema, a gente tem tendências a perder
o foco de determinadas coisas, né? Em relação à questão da terra, né? A questão dos nossos primários. Eu venho da região rural, né? Do Recôncavo, eu sou de Santo Antônio, de minha família é de Santo Antônio de Jesus, e eu já nasci em Alagados. Então, eu costumo usar esse modelo assim, bem claro, para que a gente possa perceber o bem escuro, né, bem escurecido, para que a gente possa entender o que acontece principalmente com o povo preto urbano. Sabemos que a escravização do povo preto, ela não acabou, que ela foi substituída pelo modelo mais moderno, né? Os grilhões, o capitão do mato, a senzala, tudo isso foi substituído, foi mudado. A gente sabe disso. A partir do momento que a gente sabe disso, por que nós continuamos alimentando esse conceito? Por que nós continuamos alimentando essa estruturação de viver na senzala atual, de ser vítima do capitão do mato moderno e de estar esperando que a vida completamente urbana ela vá trazer o nosso crescimento a partir do momento que ela não nos dá nem espaço para a vida? Né? Então eu nasci, minha família é oriunda do Recôncavo, das lavouras fumageiras do Recôncavo, que se estende até Cachoeira, e a família migra para Alagados, em Salvador, no final da década de 50, para servir ao sistema, porque a escravização direta acabou, né? É óbvio que nas regiões rurais ela perdurou ainda por mais 40 anos, a escravização direta, mas a primeira chance a família migra para Alagados, para o que é uma das maiores favelas do Brasil, da Bahia, né? E Alagados vida de servidão, de trabalhar nas lojas, de trabalhar nas casas domésticas, de tentar crescer na vida, a partir de um princípio que era a mesma servidão escravagista. Então, o que a gente a proposta da gente? A proposta da gente é que parte dessa população preta, atuante, militante, principalmente preto, quando a gente fala preto, tá todos os tons de pretos, né? Precisa ter um foco no que é qualidade de vida. Um país desse cheio de latifúndio, a Bahia é um estado enorme de propriedades, e eu saí de Salvador, eu saí do Grande Pico, eu fiz o que na época eu pensava ser até um sacrifício ou uma aventura de vir para a vida rural, né? Olha que isso aconteceu há 30 anos atrás e hoje nós estamos no pico da tecnologia, fazendo uma live. A gente está aqui em um ambiente onde eu não estou limitado a 4 paredes, passando num período de isolamento, e a qualidade de vida se dá para um homem autodidata. Né? O trabalho que me deu o conforto e a qualidade de vida que o nosso coletivo aqui tem, ele veio porque nós ousamos migrar de volta para a terra. Nós podíamos estar fazendo um projeto social na Massaranduba, em Alagados, de onde eu venho, da periferia da Cidade Baixa, para a gente ir para a França, fazer show na França. A gente poderia estar querendo fazer o que a gente chama de racismo geográfico, de pegar a nossa cultura, pegar os nossos saberes, nossa ancestralidade e levar para a Europa. Eu não, eu trouxe tudo para dentro do mato. Porque Itacaré, há 32 anos, era mato, era roça. E aqui dentro dessa estrutura, a gente conseguiu criar um coletivo de luta étnica fortalecido, que é parceiro de vários outros coletivos. Então, quando a gente faz esse clamor para as populações urbanas, é porque a gente pensa no futuro. Pensar no futuro de forma correta, a fugir. A gente pode estar nas cidades urbanas, dentro dos grandes centros urbanos, mas a gente tem que estar forte. A gente tem que estar sem os grilhões, a gente tem que estar sem a escravização constante do horário de ônibus, do horário do metrô, das filas imensas. E no momento desse de pandemia, a gente vive enclausurado dentro dos cubículos verticalizados que o sistema deixou para a gente. Esses dias houve uma apreensão de um jovem aqui na cidade e nesse momento se falou, no momento da pandemia os bandidos estão todos dentro de casa. Na verdade, está dentro todo o povo proletário facilmente coeso, né? Facilmente coagido, coeso que a gente não tem para onde ir. Mas se você quiser pegar hoje um ministro corrupto, se você quiser pegar um deputado federal corrupto, você não vai conseguir, porque ele vai estar dentro das terras dele, dentro das propriedades dele.
Então, a favela, ela transforma a gente em um alvo fácil, independente de sermos ou não envolvidos, porque essa questão de ser envolvido é um padrão principal para a nossa mortalidade. A gente veio de um processo de governo que deveria ser o governo, a legenda de governo que deveria nos cobrir de todos os problemas sociais, essa mística de reforma agrária, essa mística de ajuda aos movimentos sociais, ela só por algum momento, ela encobria vários outros tipos de crime que o governo continuou fazendo. O governo do atual governador, o mandato do atual governador, o mandato que foi de Dilma, o mandato que foi de Lula, teve grandes benefícios para o nosso povo, se abriu muitos precedentes, mas também nos aniquilou. Esse misto que o governo tem de a gente está sendo conivente com esses crimes, porque a gente precisa aprovar os nossos projetos, aprovar nossas... Isso é uma prova que esse modelo de governo não dá certo para a gente. Essas mudanças de 4 anos, ela não é o sistema que a gente já está há séculos. A gente precisa saber que essa coesão dos povos é que vai dar um retorno. A gente gosta de olhar para os afro-americanos, norte-americanos, como modelo dos pretos que deram certo, mas a gente não tem aqui essa união de consumir, de se consolidar dentro de um núcleo que prevaleça o nosso grupo. A gente precisa comprar os nossos produtos. Eu tenho uma questão séria com a mídia, que é a questão do uso dessa mídia convencional, dessa mídia podre. A gente tem uma grande parcela do povo dando ibope à TV Esgoto para assistir um nosso preto, um ator preto que está ali disputando. A luta do preto vai ser ali nesse programa da TV Esgoto. Esse ibope, essa mídia que a gente está dando a essa emissora, ela vai trazer o resultado que a gente precisa na luta pelo povo preto? Ou a gente precisa otimizar as nossas mídias, criar nossas mídias? A gente precisa valorizar o nosso produto. A gente tem que focar o nosso produto. Foi-se o tempo que as TVs abertas era sempre a única via de a gente tentar colocar 1 ou 2 pretos nessa mídia e achar que está sendo representado pela mídia. E essa mídia não tem trazido o nosso resultado. A gente precisa ser mais solidário em uma mídia que direcione você a consumir de quem vai trazer um retorno de melhora real para o nosso povo. A gente precisa identificar. Às vezes, um autor nosso, um grande escritor, lança um livro falando sobre a nossa história, como foi Suahili há pouco tempo, como foi o Fábio lá de São Paulo, criando várias pesquisas, e todo mundo fica querendo que bote em PDF. Quando você diz, não, eu não posso botar em PDF não, porque eu preciso vender, porque eu quero continuar minha pesquisa, às vezes você é afrontado por alguém que diz, eu vou comprar e vou deixar em PDF. Mas o cara sai no fim de semana, vai no shopping, compra uma comida cara nas gripes de alimentação doentia, aquela comida contaminada, aquela comida, até o cheiro é artificial, ele come aquilo e ele usa a camisa da gripe com o opressor e ele paga caro pelaquela gripe, mas às vezes ele não quer comprar o livro do companheiro. Na África, o saber de cosmologia não eram centenas de livros, não, era um livro só, mas o saber de multiplicar o que tem naquele livro é o que nós temos na Terra. A gente tem possibilidade de multiplicar muitas possibilidades de uma autossustentabilidade na Terra. Então, a intenção da gente convocar os povos urbanos para vir fortalecer não é abandonar a vida civilizada, entre aspas, não. É vir se fortalecer para tomar essa civilização, não ser vítima dessa civilização. Manda aí, Joelson. É isso. Eu acho que a gente está nessa perspectiva. A gente tem que romper com algumas questões fundamentais. Primeiro, nós temos que romper com essa questão que nós fomos um povo massacrado, nós fomos um povo pisoteado, nós fomos um povo e praticamente sem pátria. Né? Nós somos hoje no Brasil um povo sem pátria, o povo preto, os povos indígenas, os povos quilombolas, todos esses povos, os pobres que estão nos guetos, essa coisa, nós somos um povo hoje sem pátria. Estamos dentro de um país chamado Brasil, mas não temos pátria. Então, nós precisamos sair dessa colonização. Nós precisamos romper com esse sistema. Ou a gente rompe de uma forma radical com esse sistema, ou nós não temos saída.
a saída para nós vai ser o que está acontecendo agora com a gente. Por exemplo, quem fez luta, quem fez guerra para ter a sua terra, o seu território, construir a sua comunidade, eu sou praticamente, como preto, como sem terra, como do MST, eu hoje me considero um cara felizardo, porque em 1986 eu tomei uma decisão radical. Eu disse, de hoje em diante eu não trabalho para homem nem mulher no mundo para ganhar um salário. Primeiro, que eu não sei contar dinheiro. Segundo, porque eu não sou capaz e nem tampouco sou escravo, não quero ser escravo de ninguém. Então, essa decisão foi uma decisão muito importante. Aí eu tive que entrar no MST em 88. Em março de 88 eu estava ocupando terra. Então, daí para cá, não parei mais. Estou hoje há 28 anos no assentamento Terra Vista. Fui para a direção nacional do MST, andei para tudo quanto é lugar. E minha avó, que já foi para outro plano, em 2000, me convocou que eu tinha que retornar de novo à terra, porque eu estava na direção nacional do MST, estava andando para tudo quanto é lugar, mas não estava com o pé firme na terra. E ela pediu que eu voltasse à terra. Eu não ouvi ela, eu não dei ouvido que minha avó pediu. Mas quando é 2007, eu assumi essa responsabilidade e voltei para a terra. E agora, ouvindo mais forte ainda, voltei agora a cuidar da terra e fazer uma forte produção. Já vinha trabalhando essa questão de explicando às pessoas, nós já estamos quase 8 anos aí da Terra dos Povos explicando essa importância. Então, agora nós voltamos para isso e voltamos com a responsabilidade muito grande de ficar o pé na terra e produzir. E aqui eu tenho depois, Jorge, eu quero mostrar uma pequena amostra da importância dessa firmeza, desse pé na terra, para que a gente possa avançar. Outra questão importante que a gente vai ter que trabalhar é nessa questão de fortalecer e construir uma solidariedade para a gente sair da escravidão. O processo de escravidão, como você falou, é um processo muito duro, muito difícil, e já tem muita gente que já está viciada e não sabe nem como sair dessa desgraça toda que foi conduzida ao nosso povo. Nós precisamos construir uma rede de solidariedade. Eu acho que a TEA tem um papel fundamental nessa coisa, mas temos que juntar os movimentos sociais, juntar todo mundo para que os povos originários, para que a gente faça a maioria dos povos originários. E com esse processo, a gente romper com esse processo de escravidão. E volto a reafirmar que a questão é a terra. Depois nós temos que discutir qual o trabalho necessário para a gente produzir riqueza. E não é a riqueza para enriquecer os outros, é para nos enriquecer a gente com padrão de vida decente, com qualidade de vida, construir nossas casas do jeito que, não do jeito dos arquitetos, mas do nosso jeito, do jeito que a gente entende a razão de morar, construir aqui na Terra uma possibilidade, e nós temos capacidade de fazer isso, de um paraíso aqui. Nós somos povos originários, nós somos povo preto, e nós viemos dos paraísos, nós viemos desses locais lindos que a gente constituía comunidade, que a gente construía bem viver, que a gente tinha tudo e repartido em comum, pela necessidade, não pelo capital. E hoje transformou tudo em capital e a gente somos escravos desse capitalismo. Então, nesse sentido, é preciso que a gente desenvolva discuta também a questão do trabalho, discuta a questão da educação. Nós estamos propondo a construir 4 escolas, que as escolas para nós capacitar nosso povo, conectar, buscar os conhecimentos da nossa ancestralidade que está aí, não está perdido, ela está vagando aí, procurando que a gente assuma essa responsabilidade para que a gente possa, né, na medida do possível, reconstruir essa terra e esse paraíso que a gente precisa ter. Nós não temos que buscar paraíso em outro lugar, o paraíso está aqui. Hoje mesmo eu estava vendo Ailton Krenak falando
que tem uma parte da elite que quer ir embora para Marte. Nós temos que apressar para botar esse pessoal tudo em Marte e nós ficar aqui na Terra e transformar essa Terra numa terra para que todos nós sejamos felizes e todos nós possamos produzir, se alimentar e construir uma riqueza para partilhar com todos e todas. Então, nesse sentido, a nossa luta, a partir de agora, tem que ser uma luta árdua. Eu estou falando e repetindo, nós temos 4 grandes guerras para resolver. A guerra agora do Covid. Então, para isso, nós precisamos sobreviver a essa guerra que estamos implementando. Depois, nós temos que outra guerra da ignorância e da subserviência, que nós precisamos construir uma guerra disso aí, que é a guerra de libertação que até agora nós não fizemos, né? Contra o colonizador, contra a colonização. Nós vamos fazer outra guerra que aí é com nós e os povos latino-americanos. Nós precisamos fazer, que é uma guerra contra o império, contra o imperialismo, contra todas as formas de opressão do capital. E aí uma guerra que nós precisamos trabalhar para construir uma grande aliança com os povos originários, com os povos pretos, com vários povos. Eu estive recentemente na Venezuela e vi a grandiosidade dessa perspectiva. Nós precisamos também estabelecer que aí na questão da discussão do trabalho, nós temos que estabelecer qual é a forma de trabalho e como é que nós devemos trabalhar com a terra e com a natureza para que a gente possa restabelecer o equilíbrio e, com a nossa mãe, nos repartir e nos reconstituir numa outra perspectiva e a busca de construção de uma humanidade. Então é isso, Jorge. Vamos avançar nessa discussão e depois nós vamos aí, provavelmente, para responder algumas perguntas, se tiver, e também fazer alguns pedidos às pessoas e deixar algumas tarefas importantes para que a gente possa começar a dar linha nesse processo. Nós vamos fazer esse diálogo dos povos. Hoje a gente está abrindo aqui de uma forma meio improvisada, mas logo, logo eu acredito que as outras pessoas que vão chegar nessa live vai estar mais preparado, mais organizado, para a gente avançar nessa perspectiva desse diálogo com os povos. Então é isso, dê aí mais uma contribuição para a gente ir para os detalhes e tentar encerrar essa primeira live aí para a gente avançar. Nossa. Justamente sobre esse negócio da viagem para Marte, né? Eu acho que é um princípio que eu gostaria de falar. Diz os parentes, né? Os parentes, né? Que eles chegaram aqui, era o Covid-23, eu acho, porque as caravelas, né? Porque eu não lembro quantas caravelas vieram com Cabral, né? Mas foi o primeiro Covid, foi esse. Foi quando os caras chegaram com as caravelas e a gente recebeu eles sem máscara, né? A gente recebeu eles sem flecha, sem zarabatana, sem tacape, e aí começou a infecção aqui nesse continente, né? Aqui entre os nossos povos, depois eles foram lá e hoje a gente está sofrendo muito com o Covid-17. É o pior Covid que a gente pôde optar, né? O Covid-17 é um Covid que começa a guerra porque eles vieram com a Bíblia nas caravelas e a gente tinha terra, o paraíso. Eles deram um paraíso falso a gente e a Bíblia. Quando a gente abriu os olhos, eles tinham uma terra, né? Eles tinham uma terra, eram 13 caravelas, né? Eles chegaram aqui, era o Covid-13. Aí depois veio o Covid-17, que a gente botou na eleição, e agora a gente está sofrendo com o Covid-19, que na verdade é uma bomba biológica. As pessoas vivem pregando que o problema do Covid, do corona, ele não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe condição econômica, social, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque você não queria que a massa de povos que morreu na Europa fosse preta. Você não queria que entre os espanhóis que morreram, os italianos, tivesse uma massa preta. Porque mesmo já havendo uma massa africana na Europa, a massa é branca. Então, ela vai começar a matar preto na África e aqui no Brasil. Ela vai começar a matar a população pobre, proletária aos nossos olhos agora, porque a gente não sabe qual era o poder econômico daqueles que morreram na Europa com esse problema.
os que morreram na China com esse problema. Então, a gente tem aqui claramente divulgado que onde o Covid-19 vai fazer a maior destruição entre os povos, os nossos povos primários, entre as favelas, entre as comunidades quilombolas. Então, é uma bomba que é direcionada. A gente vem falando de guerra há muito tempo e as pessoas acham que guerra é só que a gente confronta com armas bélicas, é só que alguém vai soltar uma bomba nuclear dentro da favela ou dentro de uma aldeia indígena. Não. Eles estão soltando as bombas biológicas. E o Covid-17 está apoiando o Covid-19. Porque quando ele tenta tirar do nosso povo o temor e o cuidado por uma pandemia dessa, ele faz jus ao que ele é. Um vírus, uma bactéria imunda que vive sujando e inundando o nosso país. A gente está com um problema sério, que é justamente essa questão de o que é guerra. As pessoas devem estar esperando o que mais para a guerra. A gente perdeu nessa guerra já Pedro Henrique, a gente perdeu nessa guerra aí o Fiuza, a gente já perdeu aí centenas de... o Jackson, a gente já perdeu centenas de jovens. Quem não perdeu um jovem nessa guerra? Dessa guerra econômica, nessa guerra do sistema que usa o nome de democracia? Quando é que a polícia vai fazer segurança? Aonde é que a polícia faz segurança? A polícia sobe o morro para fazer segurança, a polícia vai na favela fazer segurança, a polícia vai na aldeia fazer segurança, a polícia vai no assentamento fazer segurança? Não, porque aí está o povo. Eles vão para reprimir, eles vão para matar, eles vão para coagir. Então, a gente já vive uma guerra. A gente vive uma guerra onde nossos jovens são mortos porque eles estão acumulados 5 dentro de um carro. A gente tem nossos jovens mortos com a sua família tomando mais de 80 tiros. A gente quer mais o quê? Que tipo de exemplo de guerra que a gente tem? A gente está tendo o país desarticulado dentro de um processo religioso e político. Outrora se dizia que política e religião não se misturam. Hoje a gente tem isso reunido de uma forma que está vindo agudamente para atingir o nosso povo. Então a gente precisa ter uma coesão. Eu volto a falar da mídia porque é uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, eu fiz uma crítica ao Correio e Nagô por causa de tanta propaganda desse programa da TV Esgoto. Porque quando o ILEAE surgiu porque a gente não aguentava ver os internacionais. Estou falando de carnaval, mas estou falando de um movimento político. O Bloco dos Internacionais não saía preto. E várias outras entidades não saíam preto. O ILEAE surgiu para o preto sair no carnaval, expressar sua cultura, expressar sua presença ancestral, que é roubada. Então, se a gente ficar achando que a gente precisa lutar pelo espaço em uma mídia imunda, a gente nunca vai ter a nossa. A gente precisa fortalecer, dar os likes que nós precisamos. Nós precisamos ter o registro nos canais onde nós devemos estar ouvindo. Nós devemos reverberar os documentários, reverberar as lives que estão surgindo nesse momento. É uma das formas de combater o Covid. É a gente se fortalecer quanto povo, se fortalecer com políticas produtivas do nosso povo, que a gente possa criar nossas universidades, nossas escolas, a priori nossas escolas, mas nossa universidade. Porque se a gente ficar fazendo TCC, se a gente ficar fazendo dissertação para entregar na universidade branca, essa matéria nunca vai vir para a sala. A gente tem que criar nossas escolas. E a gente encampa nisso. A Terra dos Povos encampa nas escolas. A escola do chocolate, a escola do arco e da flecha, a escola do tambor, a escola da semente, são propostas de uma universidade ampla, porque nós somos dissecados. Volta e meia a gente está apresentando os nossos conteúdos, os nossos produtos para uma universidade que ela tem pessoas que nos representam, ela tem membros que lutam pela gente, que reconhecem a nossa luta, mas não pode ser coesa no retorno. As gráficas das universidades, ela não editam o nosso trabalho. Raramente a gente consegue ter os nossos profissionais, representantes da população, sendo vistos ou ministrando aula dentro das universidades, mesmo quando eles são conteúdo de TCC. Então a gente precisa fortalecer esse conteúdo. Aproveitando também para dizer que a gente tem feito o trabalho de produção. A gente não tem um trabalho agrícola, como o Joelson veio mostrando, mas a gente tem feito aqui, eu vou exibir um pouco do trabalho que tem sido rentável de autossustentabilidade para muitos pretos, para muitos povos tradicionais. A gente tem feito todo o material, desde tambores, né, de bonecos ancestrais, a gente tem feito
material de ilustração, a gente tem feito instrumentos musicais, a gente tem produzido várias peças, tem trabalhado com reciclagem. Eu tenho feito aqui, ó, meu pai Omonu, que vai curar o Covid, ó, meu pai Ogum aqui também, ó, que representa Joelson e que está nessa luta de frente, minha mãe Ansan, que é a mulher da guerra, sabe? Nós temos feito isso com reciclagem, a gente tem feito isso com conteúdo de quem quer trazer para um ambiente a salvação desse ambiente, a presença desse ambiente. A cultura, ela está ligada ao empoderamento, a gente tem a dança, a música, a gente tem todo o legado de matriz africana que não é profissionalizado. Os nossos mestres de capoeira ainda estão morrendo no anonimato, sem falar nessa segregação religiosa agora. Os nossos bailarinos, nossos músicos não estão conseguindo transmitir esse saber ancestral para os nossos. A gente precisa ser coeso pelas videoaulas, pelos canais na internet, dar a direção. Há pouco tempo a gente estava falando sobre o Fábio, um amigo que faz pesquisa com instrumentos musicais. A gente tem na nossa roda madeira, a gente tem couro, a gente tem espaço, a gente está abrindo estágio para pessoas que estão em comunidade urbana vir experimentar, vir viver com a gente um pouco. A gente tem o Terra à Vista, a gente tem aqui a Casa do Boneco, a gente tem as aldeias, onde as pessoas podem entrar em um contato com a gente via ter para fazer uma vivência, experimentar o que é viver livre, o que é produzir em coletivo. Mas joga aí, Joelson. É isso aí, Jorge. O tempo está chegando ao fim. Essa live teve alguns percalços, mas a gente está trabalhando aqui e precisa responder algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Como as mulheres participam do processo de construção da teia dos povos? A primeira coisa, queremos deixar bem claro. A agroecologia é feminino. Sem as mulheres, sem a participação das mulheres, sem o empoderamento das mulheres, não há possibilidade de agroecologia. Então, a teia dos povos entende esse processo. Hoje está falando aqui duas pessoas, dois homens, mas no longo da live vai aparecer várias companheiras que estão construindo a teia, participar aí. E você, mulher, você que acredita na agroecologia, venha nos ajudar e nos fortalecer. Sempre construir, a teia é organizada através dos núcleos de base, dos elos das regionais e também da organização de várias frentes de organização da teia. Nós temos os mutirões solidários, nós temos agora... Vamos fazer as pré-jornadas para organizar a teia em todos os territórios, da Chapada Diamantina, do Recôncavo de Salvador, do Baixo Sul, do Extremo Sul, do Sul, das áreas de pesca artesanal, nas áreas indígenas, enfim, em todos os lugares que a gente tem uma participação, a gente está lá junto. As Resex, outra questão importante, que nós estamos juntos aí com o pessoal, aproveitar e mandar um alô aí para Carlinhos, da Resex Canavieira, todo abraço, nós estamos juntos aí na luta. Enfim, nós temos todo um trabalho para avançar. Outra coisa que nós gostaríamos de pedir é que vocês nos ajudem para a gente colocar essa live no YouTube. Então, tente ajudar nós aí, fazer um trabalho para a gente participar, fazer inscrição do canal do YouTube da Teia dos Povos, para que a gente possa avançar nessa busca aí. A gente tem 1.000 assinaturas para a gente poder fazer live no YouTube, que vai ficar melhor. Não tem nem mais como discutir que as articulações políticas, os movimentos políticos são conduzidos por mulheres. Foi-se aquele tempo em que o homem estava à frente da luta,
fosse aquele tempo em que o homem representava qualquer tipo de movimento. Basta que você entre em qualquer coletivo, basta que você entre em qualquer organização hoje que você vai ver majoritariamente feminino. A teia não é diferente, né? A nossa teia dos povos, ela também é majoritariamente processo aqui de boi de piranha, né? Estamos indo aqui na frente. Faltam 9 minutos para encerrar a live. Exatamente, a gente está à frente aqui como beleza, como boi de piranha, mas a gente sabe que a estrutura, inclusive, desses dois ambientes que estão sendo articulados e muito do conteúdo que está sendo passado aqui está sendo coordenado aqui por Dani, está sendo coordenado aqui por C, Achante, está sendo coordenado por Solange, por Deise, Kione, que está sendo articulado pela nossa Vivas, Cata e Valença, e esse número de mulheres que vão estar aí, nossa querida Maria Maiá, que é uma outra liderança feminina também, e que vai estar nas lives. A gente está aqui porque está sendo só o carro de abertura para que quando elas venham, elas tenham uma melhor condição de se apresentarem e se expressarem, né? E agora eu vou tentar mostrar alguns produtos nossos que já está aqui para a gente entender a evolução disso tudo, para a gente avançar nessa perspectiva. Nós temos as sementes, nós temos os alimentos todos que está aí, nós temos algumas ferramentas, nós temos também o chocolate Terra Vista, que a gente precisa divulgar. Dia 17 teve uma live aí do MST, Chico Buarque estava na live e fez a maior propaganda do chocolate Terra Vista. Isso é uma questão importante. Então, isso aqui é os produtos hoje que a gente tem aqui no assentamento Terra Vista, tem mais produtos, e a gente vai dar continuidade nas lives aí, nós vamos mostrar esses produtos. Inclusive, nós estamos também já trabalhando aí, e quem quiser se inscrever, quem quiser dialogar aí, tem o Instagram do Chocolate Terra Vista, tem Facebook, tem tudo aí, as pessoas entrar para fazer, comprar o chocolate e também para fazer pedido de cestas. Assim que nós tiver esses pedidos e mostrar e fazer a cesta. Nós estamos querendo discutir uma parceria de solidariedade e tudo, fazendo algumas cestas, vendendo. Agora mesmo nós estávamos entregando para Itabuna umas cestas com o companheiro Lance da Biofábrica, que estava trabalhando nessa perspectiva, e nós estamos aí à disposição para avançar nessa busca aí. Esse aí é uma amostra dos produtos que a gente tem aqui no assentamento Terra Vista e que a gente está produzindo aqui. O chocolate Terra Vista, o processo todo do cacau, desde a negócio, o Nibs. Então, nós temos tudo orgânico, nós somos 100% orgânico. Então, venha para a teia, venha para discutir, nós estamos aí abertos para essas discussões, também como a Casa do Boneco, as aldeias indígenas, a aldeia Tupinambá, as aldeias Tupinambá, as aldeias Pataxó, a aldeia dos Pataxó lá no extremo sul, várias comunidades que a gente tem. Os assentamentos da Seta, que está conosco, mandar um abraço para o nosso companheiro e amigo Edson, lá da terra de Santa Cruz, as mulheres que estão fazendo óleos essenciais, fazendo trabalho com a questão das bananas. Então, enfim, nós mandar um alô para todo mundo e estamos abertos para faltar uns minutos aí, tanto para Jorge responder algumas perguntas, como também, se quiser fazer uma pergunta direcionada a mim, nós estamos aí à disposição para fazer esse trabalho. Então, vocês têm uma ideia aí, mais ou menos, dos produtos que a gente tem hoje e que está tentando trabalhar aí, fazendo cada vez mais uma perspectiva.
Jorge, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. É exatamente isso. Nós temos hoje, assim, vários coletivos urbanos que estão tendo práticas que a gente acha de extremo valor para a aproximação da terra, né? A gente tem os parceiros lá da Reaja, né? Que é uma organização que já está desenvolvendo hortas domésticas dentro da escola Winnie Mandela, que está fazendo hortas públicas dentro de terrenos devolutos aí no Engenho Velho de Brotas. A gente tem organizações como o pessoal do MTB dentro de assentamentos que são em áreas metropolitanas ali, que estão fazendo um trabalho de agroecologia de grande tamanho. A gente tem Diego lá na Chapada, Mazegaí da Ginsaba, que estão fazendo um trabalho tanto na proliferação do trabalho da agroecologia na área do plantio de hortaliças, como na meliponicultura, né, trabalhando com as abelhas sem ferrão, estão fazendo e é um projeto de fazer o intercâmbio de produtos, que é um projeto que é carro-chefe também dentro da teia, e com esses núcleos que tem que se criado. A gente tem o mestre Lua Rasta lá, Lua Santana lá na Chapada também, lá na Barra de Estiva, fazendo produção orgânica. Há pouco tempo já vai estar distribuindo, e a gente quer criar rotas que intercalem esses produtos orgânicos, tanto de serviços como produtos, que já venham fortalecer da qualidade de alimentação, inclusive para quem está em... A gente... Está faltando 5 minutos, né, para encerrar a live. Se você quiser dar uma fechadinha, dê uma fechada, porque a gente vai passar agora para os informes, para que a gente, da outra live que vai acontecer, dentro de instante a gente vai conversar. Então, termine aí seu fechamento aí para a gente... É exatamente isso. A questão principal é o convite das pessoas para experimentar, tanto a vivência aqui como prática onde elas estão, né? Hoje a gente tem hortas caseiras, desde feita com garrafa PET até consociada no jardim da casa, né? E essa relação com a gente, ela pode ser também para grandes áreas, porque a teia também presta serviços particulares. Se alguém quiser fazer uma introdução sobre agroecologia em lugares particulares, os nossos técnicos estão prontos para ministrar esse serviço, capacitados, com experiências práticas, tanto dentro do Terra Vista, como já em alguns outros municípios. Para mim, está... só querendo dizer que aqui também a gente tem os produtos, né, como a gente fala sempre aqui, dos tambores, né? A gente constrói os tambores todos, tambores de natureza morta, tambores orgânicos, né? Em vários tamanhos. Versões de produtos ancestrais, né, para o nosso povo. Aqui, para mim, vai bem concluído, né? Alguma pergunta? Alô, meu comandante, meu Jorge, abraço. Vamos ver agora as perguntas deles. Aí tem alguma pergunta? O que é que tem aí para a gente fazer? Para a gente fechar essa live. E já agradecendo a todos que participaram. E pedir também paciência, porque a primeira a gente não sabe como organizar direito, mas estamos na roça, já está bem, né? Fazer uma live dessa com... É nós na vida, é nós na live, né? É justamente isso, é coisa nova e a gente está aprendendo. Então, quem que fala para a juventude que tem uma ideia equivocada da vida rural, você vem para aqui com GPS, você vem para aqui com... A gente tem a tecnologia trabalhando na comunidade rural, né? É isso aí. Quais os desafios que implementam os sistemas agroflorestais no momento e a pandemia? Tem uma pergunta aqui, qual o desafio para a gente enfrentar essa coisa dos sistemas agroflorestais e a questão da pandemia? Na pandemia, a gente está dizendo que todos garantam
essa questão de ficar em casa, vamos fazer greve mesmo, vamos se opor ao que o Bozo está mandando fazer, que é ir trabalhar. Nós temos que ficar em casa para preservar a vida, principalmente a todos nós da TEA. Não é momento da gente sair por aí fazendo nem caminhada, nem tampouco indo para trabalhar, e principalmente para a burguesia. Nós não podemos fazer. Se nós estivermos na roça há a possibilidade de dar continuidade. Na cidade, nós temos que ficar em casa, se proteger o máximo, usar o álcool gel, usar tudo que a ciência está nos ensinando para fazer, para a gente sobreviver. O importante nosso nessa guerra, nesse exato momento, é sobreviver. A outra tarefa que nós temos aí, a partir de nós sobreviver, nós já repassamos